Ela cometeu um erro que jamais poderia imaginar: abraçar e humilhar o milionário mais frio de Nova York, bem na frente de todos. Antes de começarmos essa história, comenta aí de onde você está assistindo. E agora, prepare-se. Crash! O som de vidro se estilhaçando ecoou pelo saguão elegante do Grand Manhattan Hotel. Madison Parker tentava equilibrar 3 bandejas de champanhe. Aos 25 anos, trabalhando como garçonete para pagar a faculdade de jornalismo, ela nunca imaginou que sua noite de sexta-feira terminaria assim, coberta de bebida cara, e na frente dos empresários mais poderosos da cidade. Droga, 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 murmurou, agachando-se para recolher os cacos. Foi quando uma mão firme a puxou com tanta força que ela foi arremessada diretamente contra um peito, sólido e masculino. Por instinto, seus braços se enroscaram ao redor do pescoço dele. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, flashes de câmeras explodiram ao seu redor. Mas o que? Começou a dizer, mas uma voz grave e irritada a interrompeu. Perfeito. Simplesmente perfeito. Madison olhou para cima e ficou cara a cara com o rosto mais bonito que já tinha visto. Cabelos escuros perfeitamente penteados, olhos azuis intensos e um maxilar que parecia esculpido à mão. E também era o rosto mais irritado que ela já vira. Sabe quem eu sou? Ele perguntou com a voz baixa, carregada de ameaça. Não, gaguejou Madison, ainda presa nos braços dele, enquanto os flashes não paravam. Sou Connor Mitchell, CEO da Mitchell Enterprises. E você? Ele continuou, apertando a cintura dela. Acabou de cometer o maior erro da sua vida. Ei, foi você quem me puxou. Connor! Connor! Gritavam os repórteres. Quem é ela? É sua nova namorada? Quando começaram a namorar? Connor fechou os olhos por um segundo. Estava claramente calculando algo. Quando os abriu, havia um brilho perigoso em seu olhar. Querem uma história? Disse ele, alto o suficiente para todos ouvirem. Puxou Madison ainda mais para perto. Então aqui está a sua história. E então, na frente de 30 repórteres, 15 câmeras e metade da elite de Manhattan, Connor Mitchell abaixou a cabeça e sussurrou no ouvido dela. Sorria como se sua vida dependesse disso, porque agora ela depende. Como assim? Senhores da imprensa, anunciou Connor, com a voz ecoando pelo saguão. Quero apresentar minha noiva, Madison Parker. Vamos nos casar no próximo mês. O mundo de Madison parou. Noiva? Mas eu nem sei seu sobrenome, sussurrou desesperada. Agora sabe, ele respondeu, ainda sorrindo para as câmeras. E você tem exatamente 5 segundos para decidir. Ou interpreta o papel da mulher mais apaixonada do mundo, ou eu garanto que você nunca mais trabalha em Manhattan. Madison olhou ao redor. Flashes, sorrisos, perguntas sendo gritadas. E aquele homem impossível, que aparentemente acabara de decidir que ela seria sua esposa, só porque o abraçou sem querer. Você é completamente insano, ela sussurrou. Provavelmente, ele admitiu. E então, meu amor? Madison respirou fundo. Ok. Se ele queria um espetáculo, ela daria um espetáculo. Erguendo-se na ponta dos pés, ela plantou um beijo estalado na bochecha dele e gritou para todos ouvirem. Eu te amo tanto! Amor da minha vida! Mal posso esperar para ser a Sra. Mitchell! A multidão explodiu em aplausos, e Connor olhou para ela com uma mistura de surpresa e admiração. Muito bom, ele murmurou. Muito bom mesmo. Cercada por repórteres e paparazzi, Madison teve uma única terrível realização. Sua vida normal tinha acabado. Tudo por causa de um abraço acidental no homem mais arrogante de Nova York. Mas então, por que lá no fundo ela sentiu uma pequena faísca de empolgação? Ah, e Madison, Connor sussurrou, enquanto posavam para mais fotos. Seja bem-vinda à família Mitchell. Espero que esteja preparada, porque minha vida está longe de ser simples.
Como se respondesse às palavras dele, uma mulher elegante de cabelos grisalhos se aproximou com o olhar em chamas. Connor, William Mitchell. Ela praticamente rugiu. O que está acontecendo aqui? Connor suspirou. Madison, conheça minha mãe. Eleanor Mitchell. Mãe, minha noiva. Eleanor Mitchell olhou para Madison de cima a baixo, como se ela fosse um inseto particularmente repugnante. Vamos conversar agora, disse ela com frieza. Madison percebeu que aquele abraço acidental era apenas o começo de uma loucura muito maior. O penthouse da família Mitchell parecia ter saído de uma revista, mas se fosse uma daquelas revistas sobre pessoas ricas que podem esmagar você sem piscar. Madison sentou-se em um sofá de couro que provavelmente custava mais do que sua anuidade escolar, tentando não tocar em nada, enquanto Connor andava de um lado para o outro como uma pantera enjaulada. 30 minutos, anunciou Eleanor Mitchell, olhando seu relógio cravejado de diamantes. 30 minutos desde a sua pequena apresentação, e já temos 12 matérias no jornal, 47 posts nas redes sociais e 3 propostas de casamento de filhas de outros bilionários que acham que podem roubar o Connor. Mãe, Connor começou. Não me chame assim, jovem. A voz de Eleanor poderia congelar champanhe. Você vem fugindo dos arranjos de casamento há 3 anos e agora anuncia um noivado para mim? Madison terminou de levantar-se. Madison Parker, e eu estou bem aqui, Sra. Mitchell. As sobrancelhas de Eleanor subiram tão alto que quase desapareceram na raiz do cabelo. Oh, ela fala, mãe, pelo amor de Deus! Connor esfregou as têmporas. Ignore ela, Madison. Só está preocupada porque meu filho perdeu a cabeça, interrompeu Eleanor. Querido, você deveria se casar com Victoria Ashworth no mês que vem. O pai dela é dono de metade dos imóveis de Manhattan. Essa pequena loucura complicou tudo demais. Madison ficou boquiaberta. Espera, o quê? Você já está noivo? Disse Connor rapidamente. Era mais um acordo de negócios. Acordo de negócios? A voz de Madison subiu um pouco. Tipo comprar ações ou material de escritório. Algo assim? Connor murmurou. Antes que você consiga processar essa bomba, o penthouse explodiu com a entrada de quem só podia ser descrito como um furacão interno 3 peças. Connor, o furacão, gritou alguém. O que diabos? Em nome de tudo que é caro você aprontou agora? Conheça meu irmão mais novo, Blake. Essa é a Madison, minha noiva. Blake Mitchell parou no meio do caminho, o cabelo perfeitamente penteado, um pouco bagunçado pela entrada dramática. Ele era a cara do Connor, mas com um sorriso malicioso que mostrava que nunca conhecera uma brincadeira que não gostasse. Santa guacamole, disse Blake, circulando Madison como se ela fosse uma obra de arte num museu. Você é real? Achei que fosse só mais uma das elaboradas deduções fiscais do Connor. Deduções fiscais? Madison perguntou confusa. Ah, o Connor está sempre aprontando algo estranho para negócios, explicou Blake alegremente. Ano passado ele fingiu alergia a frutos do mar por 3 meses para escapar da fusão com a Patton Seafood. No ano anterior, namorou de mentira uma supermodelo para desviar a atenção das perdas trimestrais da empresa. Blake, Connor avisou. Só estou dizendo, relacionamentos falsos são meio que a sua marca, mano. Mas geralmente você avisa as pessoas antes. Blake parou de repente, os olhos arregalados. Oh não, não, não. Você não avisou ela, né? Madison olhou entre os 2 irmãos, um sentimento ruim apertando seu estômago. Avisar sobre o quê? Que Connor Mitchell não faz relacionamentos reais, disse Blake sorrindo de forma maliciosa. Ele já ficou noivo 4 vezes nos últimos 2 anos. Todas falsas. Tudo por negócios. Ele é como o Taylor Swift das fusões corporativas. 4 vezes a voz de Madison falhou, e Blake Connor explodiu. O que ela deveria saber? Lembra da Jessica, a advogada? E aquela filha do senador, qual era o nome mesmo? Chega! A voz de Eleanor cortou o caos como uma lâmina afiada. Vocês duas, sentem-se.
Precisamos controlar os danos. Enquanto se acomodavam na sala, Madison sentia-se como Alice caindo na toca do coelho. 30 minutos atrás, ela estava preocupada em pagar a conta de luz. Agora estava noiva de mentirinha de um noivo falso em série, com uma mãe que parecia capaz de governar um pequeno país e um irmão que achava tudo aquilo uma piada. Certo, disse Eleanor puxando um tablet. É assim que vamos agir. A história já está bombando nas redes sociais. Noivado Mitchell é a segunda hashtag mais comentada em Nova York. O preço das ações subiu 3 pontos porque os investidores acham que Connor finalmente vai se estabilizar. As ações subiram? Connor perguntou, de repente interessado. Oh, sim. Eleanor sorriu com frieza. Aparentemente, um Connor Mitchell estável vale bilhões. O que significa que, senhorita Parker, agora você também vale bilhões, pelo menos para nós. A cabeça de Madison girava. Só quero ir para casa. Blake riu. Querida, você já está em casa. Acabou de ser adotada pelo circo da família Mitchell. População, 3 loucos e qualquer alma azarada que Connor arrastar para suas confusões. Não é confusão, protestou Connor. É o quê? Eleanor perguntou docemente. Porque do meu ponto de vista, você acabou de anunciar seu noivado com um completo estranho para fugir das suas responsabilidades reais. Ela não é uma completa estranha, disse Connor. O nome dela é Madison Parker. Ela tem 25 anos, trabalha como garçonete e estuda jornalismo. Você sabia meu curso? Madison perguntou surpresa. Pode até ter mandado alguém fazer uma checagem rápida enquanto estávamos no elevador, Connor admitiu. Como assim? Madison saltou do sofá. Chega, vou embora. Isso é loucura. Vocês estão loucos. Ela caminhou para a porta, mas a voz de Blake a parou. Madison, espera. Se você sair agora, e a sua história? Ela se virou confusa. Que história? Blake sorriu malicioso. A história de como Connor Mitchell, o solteiro mais cobiçado de Manhattan, se apaixonou perdidamente por uma garota comum que não liga para o dinheiro dele. Sabe quanto essa história vale? Madison piscou. Como estudante de jornalismo, tinha que admitir. Era uma boa história. Além disso, Blake acrescentou. Você tem um lugar na primeira fila do circo da família Mitchell. Confia em mim. Somos muito mais interessantes que a Netflix. Eleanor lançou a Blake um olhar que poderia derreter aço. O que Blake está tentando dizer é que temos uma proposta para você, senhorita Parker. Uma proposta. 1 mês, disse Eleanor com firmeza. Você vai interpretar a noiva apaixonada do Connor por 1 mês. Participar de alguns eventos sociais, sorrir para as câmeras, convencer o mundo que meu filho finalmente encontrou o amor verdadeiro. Em troca, pagaremos $50.000. A boca de Madison ficou aberta. $50.000? Além disso, acrescentou Connor, vou te dar acesso exclusivo aos negócios da família Mitchell. Informação privilegiada, material suficiente para 1 dúzia de reportagens. Pode ser o começo da sua carreira no jornalismo. Madison olhou ao redor. Para Eleanor, calculista e fria, mas estranhamente impressionante. Para Blake, que sorria como se aquela fosse a melhor diversão em anos. Para Connor, que a observava com uma intensidade que fazia seu estômago revirar. 1 mês? Ela perguntou. 1 mês, confirmou Connor. E depois fazemos uma separação pública, amigável. Você volta para a sua vida normal, eu para a minha. Todo mundo ganha. E a Victoria Ashworth? Victoria está bem, disse Eleanor, com desdém. Ela já está de olho no garoto Harrison. Parece que ele é menos complicado. Madison respirou fundo. $50.000. Isso pagaria seu último ano inteiro na faculdade. Além disso, o acesso exclusivo àquela história poderia impulsionar sua carreira de forma inacreditável. E se fosse completamente honesta consigo mesma, a ideia de passar 1 mês com Connor Mitchell não era exatamente desagradável. Tudo bem, ela disse, finalmente. 1 mês, mas com condições. Diga quais, respondeu Connor, sem hesitar. Primeiro, nada de anúncio surpresa. Se você vai me colocar na sua vida, eu preciso saber exatamente onde estou pisando.
Justo. Segundo, quero meu próprio quarto, um bom, com tranca. Feito? Terceiro, Madison lançou um olhar direto a Eleanor. Quero respeito. Eu não sou do mundo de vocês, mas também não vou ser tratada como se fosse uma empregada. Eleanor a encarou por um longo momento antes de assentir lentamente. Aceitável. E por fim, Madison se virou para Blake. Quero a verdade sobre tudo. Sem mais surpresas de relacionamentos falsos, acordos empresariais ou qualquer outra loucura que sua família invente. Blake abriu um sorriso divertido. Ah, Madison, você não tem ideia do que acabou de aceitar. Como se o universo tivesse ensaiado, a porta da cobertura se escancarou mais uma vez. Uma mulher deslumbrante entrou, com cabelos platinados impecáveis e um vestido que provavelmente custava mais do que o carro de Madison. Connor, querido, ela chamou, com um sorriso tão perfeito quanto artificial. Acabei de ouvir um boato absurdo sobre você estar noivo de uma garçonete. Eleanor soltou um suspiro cansado. E essa seria Victoria Ashworth. Madison olhou para Connor, que havia empalidecido na mesma hora. Achei que você disse que ela tinha seguido em frente. Eu achei que ela tivesse, murmurou Connor. Victoria avistou Madison e seu sorriso vacilou. Ah, você é real. Infelizmente, Madison respondeu secamente. Blake caiu na gargalhada. Isso vai ser divertido. E enquanto Victoria começava o que claramente era um discurso dramático sobre traição e negócios, Madison percebeu que o circo da família Mitchell acabava de ficar ainda mais complicado. Mas, estranhamente, ela estava começando a gostar da ideia. Regra número 1, disse Connor, ajeitando a gravata pela terceira vez em 5 minutos. Sempre manter contato físico em público. Mãos dadas, braço na cintura, esse tipo de coisa. Madison se encarava no espelho de corpo inteiro de seu novo quarto, que, fiel à palavra de Connor, era luxuoso e tinha uma tranca que parecia suportar um apocalipse. Ela usava um vestido de grife que custava mais do que seu aluguel, sapatos que pareciam nuvens e joias suficientes para financiar uma faculdade inteira. Regra número 2, continuou Connor, andando de um lado para o outro atrás dela. Temos apelidos carinhosos. Eu te chamo de querida, amor. Você me chama de o que soar natural. Que tal Sua Majestade da dor de cabeça? Sugeriu Madison, virando-se para ele com um sorriso irônico. Muito engraçado. Regra número 3, começou Connor. Connor, Madison o interrompeu. Você está listando regras há 20 minutos. Quantos relacionamentos falsos você já teve para ter esse manual inteiro? Ele parou de andar e passou a mão pelos cabelos, claramente nervoso. Olha, o evento beneficente de hoje à noite é importante. A elite social de Nova York inteira vai estar lá. Inclusive membros do conselho que ainda acham que eu sou jovem demais e irresponsável para comandar a Mitchell Enterprises. E uma noiva de mentira mostra que você é maduro? Uma noiva de mentira mostra que eu sou estável, que estou pronto para assumir mais responsabilidade. Ele se sentou na beira da cama e de repente deixou de parecer o CEO confiante de sempre. Agora era só um homem cansado, carregando um peso enorme. Meu pai construiu essa empresa do nada. Quando ele morreu, eu herdei não só um negócio, mas o sustento de 12.000 famílias. Cada decisão que eu tomo afeta vidas de verdade. Madison suavizou o olhar. Pela primeira vez, via quem ele realmente era por trás da fachada. Isso é muita pressão. É. E se o conselho achar que eu não estou pronto, eles podem me substituir por alguém que talvez nem se importe com essas pessoas. Então, esse noivado falso não é sobre manter sua fortuna. Connor a encarou, surpreso, os olhos azuis refletindo uma centelha de algo mais sincero. A maioria das pessoas pensaria isso. Eu não sou a maioria. Madison sussurrou quase sem voz. Por um instante, eles apenas se olharam, e Madison sentiu algo mudar no ar entre eles. Então, Connor limpou a garganta e se levantou. Certo. Regra número 4.
Um batido na porta interrompeu suas palavras. A voz de Blake chamou do outro lado. Madison, Connor, o carro chegou e a mãe já está com aquele olhar dela. Sabe, aquele que ela faz quando alguém está atrasado. Que olhar? Madison perguntou curiosa. Aquele que sugere que ela está mentalmente planejando o seu funeral. Blake respondeu com um sorriso animado. 20 minutos depois, Madison se viu entrando no salão de baile mais elegante que já tinha visto. Lustres de cristal pendiam de tetos pintados, e mulheres vestidas com vestidos que poderiam facilmente ter desfilado no Met Gala deslizavam pelo piso de mármore, enquanto homens de smoking impecável discutiam o que ela supôs serem assuntos de extrema importância. Respira, Connor murmurou perto do seu ouvido, a mão quente na pequena curva das suas costas. Aliás, você está linda. Mesmo sem querer, Madison sentiu suas bochechas queimarem. Obrigada. Você também está muito bem. Por que, Sr. Parker? Isso quase foi um elogio. Ele brincou, antes que ela pudesse responder, quando foram cercados por quase metade da festa. Connor, querido! Uma mulher com plástico demais no rosto e diamantes demais nos pulsos agarrou seu braço. Você simplesmente precisa nos apresentar a sua misteriosa noiva. E assim começou o que Madison mais tarde chamaria de interrogatório. Durante a próxima hora, foi questionada, analisada e julgada por todos, desde esposas de senadores até filhas de magnatas da tecnologia. Connor permaneceu ao seu lado o tempo todo, a mão nunca deixando suas costas ou cintura, desempenhando perfeitamente o papel do noivo dedicado. Como vocês se conheceram? Perguntou uma mulher, cujo nome Madison já tinha esquecido. Foi muito romântico, Madison respondeu improvisando. Connor literalmente me tirou do chão. A boca de Connor se curvou num meio sorriso. Ela tem um jeito de fazer uma entrada memorável. E quando você soube que ele era o tal? Insistiu outra mulher. Madison olhou para Connor, pronta para dar uma resposta ensaiada, mas algo no olhar dele a fez hesitar. Talvez fosse a maneira como ele a olhava, como se ela fosse realmente preciosa para ele. Talvez fosse o champanhe. Talvez fosse o cenário de conto de fadas, mas em vez de uma mentira, a verdade escapou. Quando percebi que ele não estava tentando me mudar, ela disse baixinho, ele viu exatamente quem eu sou e gostou mesmo assim. As mulheres ao redor suspiraram romanticamente, mas Madison mal ouviu. Connor a encarava com uma intensidade que acelerava seu coração. Com licença, senhoras, disse Connor de repente. Preciso roubar minha noiva para uma dança. Ele a levou para a pista, puxando-a para seus braços enquanto uma valsa lenta começava. Madison nunca tinha dançado valsa na vida, mas de alguma forma, seguir o passo de Connor parecia natural. Isso foi inesperado, Connor falou baixo. O quê? O que você disse sobre ele não tentar te mudar? Achei que devêssemos dar respostas seguras e genéricas. O calor subiu pelo pescoço de Madison. Desculpa, me deixei levar pelo momento. Não peça desculpas. Foi perfeito, muito convincente. Claro, convincente. Madison tentou ignorar a pontada de desapontamento no peito. Ele achava que era só uma boa atuação. Eles dançaram em silêncio por um momento, e Madison percebeu tudo sobre ele. O calor da mão dele na sua cintura, o ritmo constante da respiração, o cheiro de perfume caro misturado a algo só dele. Madison, Connor disse baixinho. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente aceitou isso? $50.000 é bom, mas você podia simplesmente ter desistido. ChatGPT, Said, você poderia ter dito àqueles repórteres que tudo não passava de um mal-entendido. Madison considerou mentir, dando uma resposta prática sobre dinheiro e oportunidades de carreira, mas algo no jeito como ele a olhava, aquela vulnerabilidade que ela vira no quarto mais cedo, fez com que ela quisesse ser honesta. Por quê? Ela disse devagar naquele momento. Quando você perguntou se eu queria interpretar o papel da mulher mais apaixonada do mundo, uma parte de mim se perguntou como seria sentir isso de verdade. Os passos de Connor vacilaram levemente. Ainda estou descobrindo isso, ele respondeu.
Antes que Connor pudesse continuar, um tumulto na entrada os interrompeu. Victoria Ashworth chegara, fazendo uma entrada dramática, com um discurso cheio de emoção sobre amor verdadeiro e negócios que deram errado. "Ah, pelo amor de Deus", murmurou Connor. "Ela é sempre assim tão teatral?" Madison perguntou, observando Victoria gesticular exageradamente enquanto os fotógrafos capturavam cada instante. "Infelizmente, sim. Eu deveria te apresentar a Connor Mitchell." A voz de Victoria ecoou pelo salão assim que ela os avistou na pista de dança. "Como ousa me humilhar assim?" Todos na festa se viraram para encarar enquanto Victoria avançava pela pista, seus saltos de grife batendo no mármore com um som ameaçador. "Victoria", disse Connor, cansado, "já conversamos sobre isso. Nosso acordo era puramente profissional." "Sim, eu sei." Victoria interrompeu. "Mas isso não significa que você pode me substituir por qualquer uma." "Ei!" Madison deu um passo à frente, surpreendendo-se com sua própria ousadia. "Posso ser qualquer uma para você, mas pelo menos não faço birra em público como uma criança mimada." O salão ficou em silêncio absoluto. A boca de Victoria se abriu, e os olhos de Connor se arregalaram. Você acabou de me chamar de criança?" Victoria gaguejou. "Se a tiara serve", Madison respondeu doce. A risada de Blake ecoou pelo salão silencioso, seguida de risadinhas dispersas dos outros convidados. O rosto de Victoria ficou vermelho, depois roxo. "Você não faz ideia de com quem está mexendo", Victoria sussurrou. "Eu poderia acabar com você." "Talvez", Madison disse calmamente, "mas pelo menos eu faço isso com dignidade." E com isso, ela se virou para Connor, que a encarava com algo muito parecido com admiração. "Vamos continuar nossa dança?" ela perguntou. Quando Connor a puxou de volta para seus braços, os cochichos começaram imediatamente, mas, em vez de se sentir envergonhada, Madison sentiu-se poderosa. Pela primeira vez na vida, ela enfrentara alguém que tentou diminuí-la, e venceu. "Isso foi incrível", Connor murmurou em seu ouvido. "Foi convincente o suficiente?" Madison perguntou, repetindo sua palavra. Connor recuou para olhar para ela, e a expressão em seus olhos fez seu coração disparar. "Madison", ele disse suavemente, "estou começando a pensar que não há nada de falso nisso." Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, a música cresceu, e eles se perderam na dança, nos olhos um do outro e na crescente certeza de que aquela relação falsa começava a parecer perigosamente real. Do outro lado do salão, Eleanor Mitchell observava o filho dançar com sua noiva de mentira e permitiu-se um sorriso satisfeito. "Interessante", murmurou para Blake, que surgira ao seu lado. "O que é interessante, mãe? Seu irmão não olha para uma mulher assim desde sempre." Blake seguiu o olhar dela e sorriu. "Acha que eles sabem que estão se apaixonando?" "Ainda não", Eleanor respondeu. "Mas vão saber. A questão é, o que vamos fazer a respeito?" Blake ergueu uma sobrancelha. "Olha o que fala, Eleanor." O sorriso dela se tornou calculista. "Oh, sim, querido. Acho que está na hora de uma pequena intervenção familiar." Madison acordou com alguém cantando fora de tom, em algo que parecia uma ópera italiana. Olhou o celular. 6h. Quem em sã consciência canta ópera antes das 7h? Envolveu-se num hobby de seda, outro luxo que ainda estava se acostumando, e saiu silenciosamente do quarto. O canto vinha da cozinha, acompanhado de um aroma irresistível, que fez o estômago dela roncar de vontade. Guiada por aquele cheiro divino, ela encontrou Blake Mitchell diante de um fogão enorme, vestindo um avental beijo-chefe por cima do pijama impecavelmente passado, regendo uma orquestra imaginária com uma colher de pau, enquanto algo chiava em 3 panelas diferentes. Madison chamou, tentando não rir. Ele se virou, ainda segurando a colher com dramaticidade. "Ah, a bela adormecida desperta." Chegou no momento perfeito. "Estou preparando minha famosa extravagância matinal."
Famosa? Madison riu, desconfiada. Bem, famosa para o Connor. E agora para você também, acho. Blake gesticulou grandiosamente para o banquete que estava montando. Waffles belgas, ovos beneditinos, salada de frutas frescas, hash browns caseiros e, minha arma secreta, panquecas de rolo de canela. Os olhos de Madison se arregalaram. Você fez tudo isso? Cozinhar é meu talento oculto. Blake falou com orgulho. Bem, um dos talentos. Também toco violino, falo 4 idiomas e sei fazer malabarismo com tochas em chamas, mas minha mãe acha essas habilidades impróprias para um Mitchell. Você faz malabarismo com tochas em chamas? Madison perguntou incrédula. Nem pergunte, ele respondeu com um sorriso maroto. Agora café ou suco de laranja recém-espremido? Definitivamente os dois. Madison aceitou a caneca quente, que cheirava a paraíso. Você vai precisar de energia para a aventura de hoje. Que aventura? Ela perguntou, curiosa. Ah, você não sabe? Hoje é dia de compras com Eleanor Mitchell. S maiúsculo, D maiúsculo. É como se a Black Friday e uma operação militar tivessem tido um filho. Madison quase engasgou com o café. Fazer compras com sua mãe? Ela vai te levar para montar um guarda-roupa decente para o seu novo papel de noiva do Connor. Tradução. Ela vai tentar transformar você em uma verdadeira mulher Mitchell. Isso vai ser... Blake fez uma pausa, buscando a palavra certa. Épico. Antes que Madison pudesse digerir aquela notícia aterrorizante, Connor apareceu na porta, com o cabelo bagunçado e uma cara sonolenta que era perigosamente atraente para tão cedo. Blake, o que você está... Connor parou ao ver Madison, seus olhos captando o hobby de seda e o cabelo despenteado dela. Bom dia, Madison respondeu, de repente consciente do pijama e parecendo ter sido atacada por um travesseiro. Bom dia, passarinhos. Blake cantou, completamente alheio à tensão no ar. Eu estava justamente contando para Madison sobre a expedição de compras com a mãe hoje. A expressão de Connor mudou para uma mistura de divertimento e pena. Ah, fazer compras com a mãe, Madison. Acho que devo avisar que sua mãe tem opiniões bem fortes sobre moda. Eu imagino, Madison respondeu. Na verdade, ela tem opiniões fortes sobre tudo, corrigiu Connor, mas especialmente sobre como as mulheres Mitchell devem se apresentar para o mundo. Eu não sou uma mulher Mitchell, Madison apontou. Só estou fingindo ser uma... Connor e Blake trocaram um olhar que Madison não conseguiu entender. Certo, Connor disse devagar, fingindo. Uma hora depois, Madison estava no banco de trás de uma limusine com Eleanor Mitchell, que revisava o que parecia um plano de batalha militar no tablet. Primeira parada, Burgdorf Goodman, Eleanor anunciou. Precisamos de pelo menos 3 vestidos de coquetel, 2 ternos para o trabalho, um vestido formal e um guarda-roupa casual completo. Depois almoçamos no Leonard Daman, seguido por joias na Tiffany's, sapatos na Louboutin e, para fechar, um tratamento no spa para preparar você para a reunião do conselho amanhã. Reunião do conselho? Madison perguntou assustada. Sim, querida, você vai acompanhar Connor na reunião trimestral do conselho. Como noiva, precisa causar a impressão certa. O sorriso de Eleanor era afiado como uma faca. Não se preocupe, vou te ensinar tudo o que você precisa saber. As próximas 6 horas foram um turbilhão de boutiques de grife, personal shoppers e uma quantidade de dinheiro em roupas que Madison nunca tinha visto antes na vida. Eleanor era como uma general comandando suas tropas, apontando vestidos e ternos com autoridade, enquanto os vendedores corriam para satisfazer cada pedido. Este aqui, disse Eleanor, segurando um vestido azul meia-noite. Realça seus olhos. O Connor vai adorar. É só para mostrar, Madison lembrou, nervosa, que tudo aquilo era só fachada, mas ela não conseguia deixar de admirar como o vestido realçava sua pele. É da Elela Nar? Perguntou Eleanor, com um tom casual, mas os olhos afiados como navalha. Me diga, Madison, o que achou do baile beneficente de ontem à noite? Madison pensou com cuidado antes de responder.
Foi educativo. Aprendi muito sobre o seu mundo. E o que exatamente você aprendeu? Que é mais complicado do que eu imaginava, que existe uma pressão constante para ser perfeita, que o Connor carrega muito mais responsabilidade do que as pessoas percebem. Eleanor assentiu, aprovada. Muito bem. E o que mais? Madison hesitou, mas escolheu a sinceridade. Que seu filho não é nada do que eu esperava quando o conheci. Como assim? Achei que ele fosse só mais um daqueles ricos arrogantes acostumados a conseguir tudo o que quer. Mas ele é atencioso, gentil e se importa de verdade com as pessoas que trabalham com ele. Madison sentiu as bochechas queimarem. Não que isso importe. Tudo isso é só temporário. Eleanor ficou em silêncio por um longo momento, observando Madison com aquele olhar afiado. Sabe, querida, quando Connor tinha 12 anos, o pai dele o levou à festa de Natal da empresa. Todos os funcionários levaram suas famílias. Connor passou a noite inteira brincando com as crianças, garantindo que ninguém se sentisse de fora. No fim da noite, ele perguntou ao pai por que algumas crianças não tinham presentes sob a árvore. Madison se inclinou para a frente, absorvida pela história. Charles explicou que nem todas as famílias podiam comprar presentes caros, e então Connor desapareceu por 1 hora. Encontramos ele no escritório do pai, fazendo uma lista com o nome de cada criança da festa e o que elas queriam de Natal. Ele usou toda a mesada, 3 anos inteiros, para comprar presentes para aquelas crianças. O sorriso de Eleanor era suave, com um orgulho silencioso. Desde então, ele nunca mais parou de cuidar das pessoas. Por que está me contando isso? Madison perguntou, com a voz baixa. Por quê? Respondeu Eleanor, olhando diretamente nos olhos dela. Acho que você o enxerga como aquelas crianças o enxergaram, não como CEO, nem como herdeiro de uma fortuna, mas como alguém que realmente quer ajudar. Ela fez uma pausa, e acho que ele vê você da mesma forma. Antes que Madison pudesse responder, o celular vibrou com uma mensagem de Connor. Como está indo o passeio? Mamãe ainda não te traumatizou muito, né? Madison sorriu, sem querer, e respondeu. Ainda viva. Sua mãe tem um gosto impecável para instrumentos de tortura. A resposta veio na hora. Ela gosta de você. Se não gostasse, teria te levado em lojas de desconto só para te fazer desistir. Como você sabe que ela gosta de mim? Ela está gastando dinheiro com você. Para minha mãe, isso é praticamente uma declaração de amor. Madison riu, e Eleanor levantou uma sobrancelha. Connor? Perguntou. Como soube? Porque você está sorrindo como uma mulher apaixonada, querida. E então veio a pergunta que Madison não esperava. Isso me leva à próxima questão. Quão falso é esse noivado de verdade? Madison prendeu a respiração. Como assim? Quero dizer, disse Eleanor, recostando-se na cadeira, que já vi Connor com muitas mulheres ao longo dos anos, parcerias de negócios, conexões sociais, até algumas tentativas sinceras de relacionamento, mas nunca vi ele olhar para alguém como olhou para você ontem à noite. A gente mal se conhece, Madison tentou argumentar. Às vezes isso não importa. Às vezes, a gente simplesmente sabe. Eleanor sorriu com nostalgia. Eu soube que ia me casar com o pai de Connor 15 minutos depois de conhecê-lo. Ele estava discutindo com o garçom sobre a carta de vinhos, e eu pensei que ele era o homem mais pomposo do mundo. Mas havia algo na forma como ele defendia aquilo em que acreditava, mesmo que fosse só vinho, que me fez perceber que ele também lutaria pelas pessoas que amava. O que aconteceu com ele? Madison perguntou suavemente. A expressão de Eleanor se tornou triste. Infarto, 3 anos atrás. Connor deveria assumir a empresa aos poucos, mas de repente teve que enfrentar tudo sozinho. O conselho questionava cada decisão dele, esperando que ele falhasse. Desde então, ele vive tentando provar que é capaz. É por isso que ele faz esses relacionamentos de mentira? Para provar que... ChatGPT Said. Ele está estável em parte, mas também porque tem medo. A voz de Eleanor ficou suave.
Ele viu o pai trabalhar até a exaustão tentando cuidar de todo mundo. Connor tem medo de decepcionar as pessoas, então mantém todos à distância. Assim, é mais seguro. Madison sentiu algo mudar no peito, uma compreensão profunda do homem que virou sua vida de cabeça para baixo com um abraço inesperado. Mas você, Eleanor continuou, é diferente. Você não quer nada dele, só honestidade. Você enfrentou Victoria Ashworth, algo que eu queria fazer há anos, aliás, e fez Connor rir. Rir de verdade. Não via isso há muito tempo. Senhora Mitchell? Eleanor, por favor, e eu tenho uma proposta para você. Outra? Eleanor riu. Essa é diferente. Quero que venha jantar hoje à noite. Não como noiva falsa do Connor, mas como você mesma. Quero conhecer a mulher que conseguiu quebrar a armadura do meu filho em menos de 24 horas. Naquela noite, Madison estava de volta à cobertura dos Mitchell, vestindo um dos seus vestidos novos, sentindo um nervosismo maior do que no baile beneficente. Isso parecia mais real, mais íntimo do que a performance pública deles. Connor a esperava na sala, e quando a viu, sua expressão fez o coração dela acelerar. Você está incrível, disse ele, suave. Obrigada. Sua mãe tem um ótimo gosto. Tem em muitas coisas. Os olhos de Connor encontraram os dela por um momento carregado de possibilidades. Madison, sobre ontem à noite... Connor, a voz de Blake interrompeu, entrando na sala com um sorriso. Perfeito momento. Mamãe fez sua lasanha famosa, o que na verdade era código para ela ter pedido do italiano da esquina, mas colocado no próprio prato. Blake, Connor advertiu. E ainda assim é deliciosa. Além disso, hoje à noite não é sobre a comida. É sobre a Grande Inquisição. Como assim? Madison perguntou confusa. Ah, sua mãe não contou? Toda mulher que Connor traz para casa, noiva falsa ou não, passa pela Grande Inquisição. É tradição na família Mitchell. Connor esfregou as têmporas. Blake, por favor, me diga que está exagerando. Nem um pouco. Lembra da Jessica, a advogada? Minha mãe perguntou sobre o plano de 5 anos dela, opinião sobre criação de filhos e posição sobre prioridades da Fundação Mitchell. A pobre parecia estar em uma entrevista de emprego. De certa forma estava. Eleanor apareceu na porta no momento perfeito. Fazer parte dessa família não é brincadeira. Exige dedicação, inteligência e capacidade para se manter firme em situações difíceis. Mãe, Connor disse cansado. Madison, não é realmente o quê, querido? Eleanor perguntou, inocente. Estou apenas conhecendo melhor sua noiva. Não é isso que mães fazem? O jantar foi, como Blake previu, delicioso e complicado. Eleanor perguntou sobre a infância de Madison, seus sonhos, suas opiniões sobre tudo, desde mudanças climáticas até a melhor forma de organizar um evento beneficente. Mas, ao invés de parecer uma interrogatória, parecia uma partida de xadrez entre duas mulheres inteligentes, aprendendo a respeitar uma a outra. Então, jornalismo, disse Eleanor durante a sobremesa. Uma escolha interessante, muito diferente dos negócios. Gosto de contar histórias, Madison respondeu. Encontrar a verdade por trás das manchetes, dar voz a quem talvez não fosse ouvido. E você não se preocupa com a instabilidade financeira da profissão? Madison encarou Eleanor com firmeza. Me preocupo mais com a importância do trabalho do que com o tamanho do salário. Eleanor acenou aprovando. Boa resposta. Connor, o que acha? Connor, que acompanhava tudo fascinado, sorriu. Acho que Madison sabe exatamente o que quer da vida e não tem medo de trabalhar por isso. Diferente de algumas pessoas, Picó, murmurou Blake, que herdam tudo e reclamam da responsabilidade. Blake, Eleanor repreendeu. Só estou dizendo que talvez Connor pudesse aprender algo com Madison sobre correr atrás do que realmente quer, em vez de aceitar só o que esperam. A mesa ficou em silêncio, e Madison sentiu as tensões profundas daquela família, muito além do jantar daquela noite. Sabe de uma coisa?
Madison disse de repente. Acho que Blake está certa. Todos a olharam surpresos. Não sobre Connor herdar tudo, ela esclareceu rápido, mas sobre correr atrás do que você quer. Passei anos trabalhando em empregos que odiava, economizando cada centavo para pagar a faculdade, porque sabia que jornalismo era o que eu queria fazer. ChatGPT Said. Não foi fácil, mas valeu a pena, porque foi minha escolha. Ela olhou ao redor da mesa, encontrando os olhos de cada um deles. Vocês têm oportunidades incríveis, mas às vezes acho que esquecem que também têm escolhas. Connor, você poderia ter deixado a empresa. Blake poderia ter seguido a música ou os idiomas. Eleanor, você poderia ter... Bem, não sei o que você queria fazer, mas aposto que era algo incrível. As sobrancelhas de Eleanor se ergueram. Queria ser professora em ensino fundamental. Sério? Madison perguntou surpresa. Eu amava trabalhar com crianças, ajudá-las a descobrir seu potencial, mas quando me casei com Charles, esperava-se que eu focasse em apoiar a carreira dele e criar nossos filhos. O sorriso de Eleanor ficou nostálgico. Não me arrependo, mas às vezes me pergunto o que teria acontecido se tivesse sido corajosa o bastante para fazer os dois. Ainda dá tempo, disse Madison, com voz suave. A Fundação Mitchell poderia financiar programas de educação. Você ainda poderia ensinar de algum jeito. Eleanor a encarou por um longo momento e então começou a rir. Minha querida, você acabou de me dar a coisa mais perigosa possível. O quê? Ideias. O resto da noite passou em uma mistura de conversas e risadas. Blake encantou a todos com histórias dos tempos de faculdade. Eleanor compartilhou memórias da infância de Connor, que lentamente se soltou de um jeito que Madison nunca tinha visto antes. Quando a noite estava chegando ao fim, Madison se viu sozinha com Connor na varanda do penthouse, olhando para as luzes brilhantes de Manhattan. Obrigado, disse Connor, baixinho. Por quê? Por hoje à noite, por ser você mesma, por dar ideias para minha mãe sobre ensino. Ele se virou para ela, e à luz do luar seu rosto estava suave, vulnerável. Por me fazer lembrar como é jantar em família, e não apenas coexistir. Sua família te ama, Connor. Eles só querem que você seja feliz. Às vezes, sinto que só estou representando um papel. O filho bonito, o CEO responsável, o herdeiro perfeito dos Mitchell. Passou a mão pelo cabelo. Mas com você, sinto que posso simplesmente ser eu. O coração de Madison acelerou. Connor, eu sei que isso deveria ser falso, ele disse, se aproximando. Sei que temos regras, acordos, expectativas. Mas Madison, o que estou sentindo agora não é falso. O ar entre eles parecia eletrificado. Madison sentiu-se atraída por ele, como uma mariposa pela chama. O que você está dizendo? Sussurrou. Que em algum momento, entre seu abraço acidental e sua briga com a Victoria, entre sua sinceridade com minha família e a maneira como me faz rir, comecei a me apaixonar por você. De verdade, me apaixonar. O fôlego de Madison falhou. Connor, não podemos... O acordo. Esqueça o acordo, disse ele, com as mãos acariciando o rosto dela. Só por hoje. Esqueça noivados falsos, negócios, tudo o mais. Só me diga, você também sente isso? Madison olhou nos olhos dele, vendo esperança, medo e algo que parecia muito com amor. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Sim, sussurrou. Eu também sinto. Então Connor a beijou, suave e gentil no começo, depois mais profundo, enquanto ela se derretia nos seus braços. Não era para as câmeras, nem para os repórteres, nem para a família. Era só para eles, real, sincero e perfeito. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Connor apoiou a testa na dela. E agora? Perguntou baixinho. Não sei, Madison admitiu, mas sei que não quero parar de descobrir. Connor sorriu, o sorriso verdadeiro que ela começava a amar. Nem eu.
Dentro do penthouse, Blake observava pela porta de vidro com um sorriso satisfeito. Bem, 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 murmurou para si mesmo. Parece que o Connor finalmente encontrou algo real. Atrás dele, Eleanor apareceu com 2 xícaras de chá. Como eles estão? Veja por si mesma. Blake fez um gesto com a cabeça em direção à varanda, onde Connor e Madison ainda estavam abraçados, como se o mundo ao redor não existisse. Eleanor sorriu satisfeita. Perfeito. A fase 1 do plano está concluída. Fase 1? Blake arqueou uma sobrancelha. Existem outras fases? Ah, meu querido, disse Eleanor, acomodando-se em sua poltrona com uma expressão vitoriosa. Nós mal começamos. Madison acordou com os primeiros raios de sol atravessando as janelas do quarto e com a estranha, intensa sensação de que sua vida havia saído completamente dos trilhos durante a noite. O beijo de Connor ainda queimava em seus lábios, junto com a aterrorizante percepção de que, talvez, estivesse se apaixonando-se por um homem com quem estava fingindo estar noiva. E ainda restavam exatamente 26 dias de encenação. O celular vibrou. Bom dia, linda. Preparada para a reunião do conselho hoje? Prometo que não vai ser tão assustadora quanto a expedição de compras com minha mãe. Connor. Antes que ela pudesse responder, outra mensagem chegou. Aliás, sobre a noite passada, a gente precisa conversar. O estômago de Madison deu um salto entre o frio da ansiedade e o calor da expectativa. Sim, eles definitivamente precisavam conversar. Mas antes, café. E talvez um plano de sobrevivência para enfrentar o que Eleanor chamara, de forma ameaçadora, de a reunião mais importante da carreira de Connor. Caminhou até a cozinha ainda de pijama, esperando encontrar Blake regendo mais um de seus concertos de café da manhã, mas em vez disso, deu de cara com Eleanor Mitchell. Sentada à ilha da cozinha, com uma xícara de chá, uma pilha de jornais e uma expressão que só podia ser descrita como satisfação predatória. Bom dia, querida, disse Eleanor, sem levantar os olhos do caderno de economia. Bom dia, respondeu Madison cuidadosamente servindo-se de café enquanto se perguntava se Eleanor sabia sobre o beijo na varanda. Você acordou cedo? Sempre acordo cedo. O mundo dos negócios não dorme. E as mulheres que comandam esse mundo também não. Eleanor finalmente ergueu o olhar, os olhos afiados analisando o rosto de Madison. Você está diferente hoje. Diferente como? Radiante, feliz, como uma mulher que finalmente admitiu que está apaixonada. Madison quase engasgou com o café. Eu não sei do que você está. Oh, por favor, eu vi vocês dois na varanda ontem à noite. Foi romântico, para dizer o mínimo. Connor não beija uma mulher assim desde... Bem, nunca. O sorriso de Eleanor era triunfante. A fase 1 está indo exatamente como planejado. Phase 1? Madison pousou a xícara, atenta. Blake mencionou fases ontem. O que exatamente vocês estão planejando? Eleanor dobrou o jornal com precisão militar. Estou planejando salvar meu filho de si mesmo, garantir o futuro da Mitchell Enterprises e, com sorte, ganhar uma nora de quem eu realmente gosto no processo. Gostaria de ouvir os detalhes? Apesar de todos os instintos gritarem que isso era uma péssima ideia, Madison assentiu. Excelente! Eleanor puxou o tablet e deslizou a tela até o que parecia ser uma apresentação. A fase 1 foi simples, fazer vocês dois pararem de fingir que não sentem nada um pelo outro. Concluída com sucesso, a fase 2 começa hoje na reunião do conselho. O que vai acontecer nessa reunião? Você vai ajudar Connor a provar que está pronto para assumir o controle total da empresa. Os olhos de Eleanor brilhavam como os de alguém prestes a vencer uma guerra. O conselho tem questionado sua liderança há 3 anos. Desde a morte de Charles, acham que ele é jovem demais, impulsivo demais, preocupado demais com o bem-estar dos funcionários em vez dos lucros. Mas essas são coisas boas, protestou Madison. É claro que são.
Mas homens de negócios raramente enxergam compaixão como uma virtude. Hoje, você vai ajudá-los a mudar de ideia. Como? Sendo você mesma, mostrando que Connor encontrou alguém que o torna mais forte, mais focado, mais confiante, que ele não é mais o playboy imprudente que eles pensam que ele é. Eleanor se inclinou para a frente, olhos fixos nos dela, e, fazendo uma apresentação que vai deixar todos boquiabertos, Madison piscou confusa. Perdão? O quê? Surpresa. Eleanor sorriu. Você vai apresentar ao Conselho a nova iniciativa educacional da Fundação Mitchell, aquela que você inspirou ontem à noite, quando disse que ainda poderia ensinar. Eleanor, eu não posso. Eu não sou qualificada para isso. Eu não sei nada sobre administrar uma fundação, mas você entende de educação, sabe da importância de dar oportunidades às pessoas, de lutar pelo que acredita. É exatamente isso que essa empresa precisa. Eleanor se levantou, o rosto suavizando um pouco. Além disso, o Connor vai estar ao seu lado para te apoiar, e eu confio totalmente nas suas habilidades. Antes que Madison pudesse protestar, Connor apareceu na porta, irresistivelmente atraente, em um terno azul marinho perfeitamente ajustado. Bom dia, disse, encontrando os olhos de Madison imediatamente. O calor no olhar dele fez o estômago dela dar um nó. Espero que a mãe não esteja te atormentando tão cedo, disse ele. Só estamos discutindo a agenda de hoje, respondeu Eleanor inocentemente. Madison está muito empolgada com a apresentação dela. A apresentação? Connor olhou entre as duas, claramente confuso. Não mencionei que a Madison vai apresentar a nova iniciativa educacional da Fundação para o Conselho? Foi ideia dela, afinal. Os olhos de Connor se arregalaram. Mãe, você não pode simplesmente... Não pode simplesmente... Madison interrompeu firme. Dar a uma jovem brilhante a chance de brilhar? Madison, querida, vai se arrumar. Algo profissional, mas acessível. O terno preto que compramos ontem seria perfeito. Enquanto Eleanor saía apressada da cozinha, Connor se aproximou de Madison com a expressão preocupada. Madison, você não precisa fazer isso. Eu posso falar com ela. Não. Madison disse de repente, surpreendendo até a si mesma. Na verdade, eu quero fazer. Quer mesmo? Passei a vida inteira ouvindo que não era qualificada o suficiente, inteligente o suficiente, conectada o suficiente para fazer a diferença de verdade. Talvez seja a hora de eu parar de ouvir essas vozes. Ela levantou o olhar para Connor, buscando força no sorriso encorajador dele. Além do mais, se eu vou ser uma Mitchell falsa por mais 26 dias, que seja para valer a pena. A expressão de Connor ficou séria. Sobre isso, sobre os 26 dias, sei que precisamos conversar, mas talvez só depois que eu sobreviver à minha primeira apresentação corporativa. Você vai arrasar, disse Connor, baixinho, passando a mão para afastar um fio de cabelo do rosto dela. E Madison, não importa o que aconteça hoje, não importa o que decidirmos sobre esse acordo, eu quis dizer tudo o que falei ontem à noite. O coração de Madison disparou. Eu também. 2 horas depois, Madison se viu na sala de reuniões mais intimidante que já tinha visto. Tetos com 6 metros de altura, painéis de mogno e uma mesa que poderia ser uma pista de pouso, cercada por homens em ternos caros que pareciam capazes de comprar e vender países pequenos antes do almoço. Connor estava na cabeceira da mesa, confiante como um CEO de verdade. Mas Madison via a tensão nos ombros dele. Eleanor se posicionou estrategicamente em frente aos membros do conselho mais vocais, seu rosto sereno, mas os olhos tão afiados quanto os de um falcão. Senhores, começou Connor, obrigado por participarem da reunião trimestral de hoje. Como sabem,
A Mitchell Enterprises superou as expectativas de lucro pelo terceiro trimestre consecutivo. A satisfação dos nossos funcionários está no nível mais alto da história e nossas iniciativas de sustentabilidade receberam reconhecimento internacional. Hein? Interrompeu um homem de cabelos grisalhos que Madison reconheceu das páginas sociais como Richard Patton. Os números estão aceitáveis, Connor, mas estamos preocupados com suas atividades extracurriculares. Atividades extracurriculares? A voz de Connor ficou neutra. Seu noivado repentino, por exemplo. O conselho sente que sua vida pessoal tem se tornado um pouco instável. A constante troca de parceiros românticos sugere uma falta de estabilidade que preocupa nossos investidores. Madison sentiu as bochechas queimarem. Eles estavam falando sobre ela como se fosse... Ela era mais uma transação comercial. Além disso, continuou outro membro do conselho, estamos questionando o foco recente da empresa em benefícios aos funcionários e iniciativas de caridade. Embora admiráveis, essas despesas estão afetando nossa margem de lucro em menos de 2%. Connor respondeu com calma. E a retenção de funcionários melhorou 40%. O que mais do que compensa o investimento inicial. Talvez, Patton disse com desdém, mas precisamos ver provas de pensamento estratégico a longo prazo, visão, liderança que vá além de políticas apenas para aparecer bem. Madison observava o maxilar de Connor se apertar e algo dentro dela se rompeu. Aqueles homens não tinham ideia do que Connor havia sacrificado por aquela empresa, do quanto ele realmente se importava com as pessoas que trabalhavam para ele. Eles viam sua compaixão como fraqueza, e isso era inaceitável. Com licença, Madison disse, levantando-se antes que a coragem a abandonasse. Sr. Patton, não é? O silêncio caiu na sala, todos os olhos se voltaram para ela. Patton parecia irritado por ter sido interrompido. Sim, senhorita Parker. Madison Parker, noiva do Connor. Ela sorriu doce e firmemente. Não pude deixar de notar que o senhor parece preocupado com a visão estratégica de longo prazo. Gostaria de compartilhar algo que acredito responder exatamente a essa preocupação. Connor parecia surpreso, mas assentiu encorajando. Os olhos de Eleanor brilhavam de orgulho. Veja, Madison continuou, avançando para o centro da sala com uma confiança que nem totalmente sentia. Tenho trabalhado com Eleanor numa nova iniciativa para a Fundação Mitchell. Algo que combina o compromisso de Connor com o bem-estar dos funcionários com uma estratégia de investimento sério a longo prazo. Ela trouxe à tela a apresentação que Eleanor havia preparado. Educação, Madison disse simples e direto, programas abrangentes de educação e desenvolvimento profissional para funcionários da Mitchell Enterprises e suas famílias. Clicou para o próximo slide que mostrava estatísticas que Eleanor havia conseguido sobre educação e mobilidade econômica. Estudos mostram que empresas que investem na educação dos funcionários veem um retorno médio de 300% em 5 anos, mas mais que isso, criam lealdade, inovação e uma força de trabalho que cresce com a empresa, em vez de fugir para concorrentes. Madison encontrou seu ritmo, sua paixão pelo tema superando o nervosismo. Connor já iniciou essa fundação com seus programas de bem-estar, mas imagine ir além. Assistência para a educação dos filhos dos funcionários, cursos de desenvolvimento profissional, programas de mentoria que conectam funcionários experientes aos iniciantes. Ela clicou novamente, revelando as projeções financeiras detalhadas de Eleanor. O investimento inicial será significativo, mas os benefícios a longo prazo são extraordinários. Redução da rotatividade, aumento da inovação, melhoria da percepção pública e, o mais importante para esta sala, vantagens fiscais substanciais e melhora no desempenho das ações devido à maior confiança dos investidores no nosso capital humano. Madison fez uma pausa, olhando ao redor. Agora, ela tinha a atenção de todos. Mas aqui está o ponto, continuou com voz firme. Isso não é só sobre margens de lucro ou preços das ações. É sobre construir algo duradouro, algo que honre a visão de Charles Mitchell
e posicione a empresa para os próximos 50 anos. Ela olhou diretamente para Connor, que a encarava com algo que parecia admiração. Connor Mitchell não só dirige esta empresa, ele investe nela, nas pessoas, no futuro, nos valores. E isso não é fraqueza, senhores. Isso é liderança. Por um momento a sala ficou em silêncio absoluto. Então, lentamente, um dos membros mais jovens do conselho começou a bater palmas. Outros se juntaram, até que toda a sala aplaudia. Brilhante, Patton disse finalmente, embora com certa relutância. Absolutamente brilhante. Connor, preciso dizer, se esse é o tipo de pensamento estratégico que sua parceria traz, talvez tenhamos sido apressados em nossas preocupações. A iniciativa educacional é só o começo, disse Connor, encontrando sua voz. Madison me ajudou a ver oportunidades que eu não tinha considerado antes, formas de crescer mantendo nossos valores. Então, disse outro membro do conselho, acho que podemos dizer com segurança que a Mitchell Enterprises está em excelentes mãos. Connor, considere isso nosso voto de confiança na sua liderança. Enquanto a reunião terminava e os membros do conselho saíam cumprimentando Connor e Madison, Eleanor apareceu ao lado de Madison. Fase 2 completa, ela disse. Ela murmurou, satisfeita. Isso foi incrível. Connor se aproximou com um sorriso tão brilhante que poderia iluminar o prédio inteiro. Madison, Onde você aprendeu isso? Sua mãe é uma excelente professora, respondeu Madison, lançando um olhar cúmplice para Eleanor. E aparentemente sou melhor em discursos públicos do que imaginava. Você foi magnífica, disse Connor, suavemente, os olhos fixos nos dela. Absolutamente magnífica. O momento foi interrompido pela chegada de Blake, com um semblante incomumente sério. Odeio estragar a comemoração da vitória, disse ele, mas temos um problema. E dos grandes. Que tipo de problema? Connor imediatamente assumiu o modo crise. Blake levantou o celular, exibindo a tela de um site de fofocas. Victoria Ashworth acabou de dar uma entrevista exclusiva ao Celebrity Insider. Está dizendo que a Madison é uma interesseira, uma fraude, que te seduziu por dinheiro. E ela afirma ter provas de que o noivado é falso. Madison sentiu o sangue sumir do rosto. Que tipo de provas? Fotos. Aparentemente de você trabalhando no hotel na noite em que conheceu o Connor. Áudios seus falando sobre precisar de dinheiro para pagar a faculdade. E... Blake hesitou. Uma gravação do Connor conversando com o assistente sobre manter o noivado por exatamente 1 mês. Connor ficou completamente imóvel. Quando isso foi gravado? 2 dias atrás, no seu escritório. O que significa... Blake estava com o rosto sombrio. Que alguém do seu círculo de confiança está passando informações para Victoria. A expressão de Eleanor ficou perigosamente calma. Isso é guerra, disse ela em voz baixa. Eleanor? Connor tentou intervir. Não, Connor. Victoria Ashworth cruzou uma linha. Ela está atacando não só você, mas a Madison. E, por consequência, esta família. O sorriso de Eleanor era afiado como uma lâmina. Está na hora da fase 3. Fase 3? Madison perguntou, mesmo sem ter certeza se queria saber a resposta. Fase 3, repetiu Eleanor, é quando paramos de nos defender e lembramos a todos porque ninguém ousa mexer com a família Mitchell. Antes que alguém pudesse pedir mais detalhes, o celular de Connor tocou. Ele atendeu no primeiro toque. Connor Mitchell. O quê? Sim, envie-os para cima. Ele desligou com o rosto tenso. Era da segurança. Tem repórteres no saguão. Muitos. Querem uma declaração sobre as acusações da Victoria. O pânico começou a crescer dentro de Madison. Connor, eu não posso... Se descobrirem que isso tudo é falso... Ei, disse ele, segurando as mãos dela com firmeza. Olha para mim, Madison. Olha nos meus olhos. Ela o encarou, e na profundidade firme daquele olhar azul encontrou força. O que temos não é mais falso, disse ele, com convicção. Não me importo com o acordo inicial.
Não ligo para contratos, prazos ou negócios. Eu me importo com você. E não vou deixar Victoria nem ninguém te machucar. Mas a empresa, o conselho, vão entender que às vezes a melhor decisão empresarial é seguir o coração. Connor sorriu. Além disso, você acabou de fazer a apresentação mais brilhante que eles já viram. Não vão duvidar do meu julgamento depois disso. Eleanor bateu palmas animada. Maravilhoso. Nesse caso, vamos lidar com esses repórteres. Mãe, o que você está planejando? Perguntou Connor, desconfiado. Nada dramático, querido. Apenas uma coletiva de imprensa, onde vamos contar a verdade. A verdade? Ele repetiu, incrédulo. A verdade, reafirmou Eleanor, de que Connor Mitchell está noivo de uma mulher extraordinária. Uma mulher que o faz feliz, que traz à tona o melhor dele e que já se provou indispensável para esta empresa. A verdade de que qualquer um que tentar machucá-la vai ter que lidar com a força completa da família Mitchell. Ela fez uma pausa. O sorriso agora era predador. E a verdade sobre o pequeno segredinho de Victoria Ashworth, que eu venho guardando para uma ocasião como esta. Que segredo? Perguntou Blake, atento. Ah, só o fato de que ela vem desviando dinheiro da fundação de caridade do pai há 2 anos. Tenho comprovantes, extratos bancários, tudo. Eu ia resolver isso discretamente, mas se ela quer jogar sujo... Eleanor deu de ombros com elegância. Então, jogo aceito. Madison encarou Eleanor maravilhada. Você sabia disso o tempo todo? Claro, querida, respondeu ela com um sorriso enigmático. Sempre saiba mais do que você diz. E nunca mostre todas as cartas antes da hora. Eu sei de tudo. É meu trabalho. Eleanor ajeitou a jaqueta com firmeza. Agora vamos mostrar ao mundo o que acontece quando alguém subestima as mulheres Mitchell. Enquanto se preparavam para enfrentar os repórteres, Connor puxou Madison de lado. Você está pronta para isso? Perguntou baixinho. Madison pensou em tudo que tinha acontecido na última semana. O abraço acidental que deu início a tudo, o noivado falso que virou sentimentos reais, a família que, de alguma forma, a adotou, e o homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa no mundo dele. Com você, ela respondeu, ficando na ponta dos pés para lhe dar um beijo suave. Estou pronta para qualquer coisa. O sorriso de Connor brilhou. Ótimo, porque algo me diz que essa é só o começo da nossa aventura. Do outro lado da sala, Blake os observava com um sorriso. Será que eles já sabem que estão completamente apaixonados? Oh, sabem, Eleanor respondeu satisfeita. A questão é, estarão prontos para fazer algo a respeito? Enquanto caminhavam rumo ao elevador para encarar os repórteres, Madison percebeu que em algum ponto entre o noivado falso e os sentimentos reais, entre a reunião do conselho e os jantares em família, ela havia encontrado algo que nem sequer estava procurando. Ela havia encontrado um lar e estava disposta a lutar por ele. As portas do elevador se abriram, revelando um saguão cheio de flashes e repórteres gritando perguntas. Madison respirou fundo, ajeitou os ombros e avançou com Connor ao seu lado. O que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Senhoras e senhores da imprensa, anunciou Eleanor, aproximando-se da multidão, gostaria de fazer uma declaração sobre as recentes acusações contra minha futura nora. Madison sentiu a mão de Connor apertar a dela quando as câmeras começaram a disparar. Foi nesse instante que percebeu. Esse momento, aquele homem, aquela família louca, tudo valia a pena. Mesmo que a luta estivesse só começando. Do outro lado da cidade, Victoria Ashworth assistia à coletiva ao vivo pelo celular. O sorriso se apagando enquanto Eleanor Mitchell falava com a autoridade de quem tem todas as cartas na mão. Oh, céus! Murmurou Victoria. Acho que cometi um erro terrível. Mas para então já era tarde demais para voltar atrás. O saguão da Mitchell Enterprises havia se transformado em algo que só podia ser descrito como um campo de batalha da mídia.
Equipes de notícias de todas as grandes redes lotavam o piso de mármore, suas câmeras fixas no pequeno púlpito montado às pressas perto da fonte elegante. As equipes de iluminação transformaram o local num cenário de Hollywood, e a energia no ar estalava com a antecipação de um escândalo. Madison estava no elevador com Connor, Eleanor e Blake, observando os números subirem, rumo a algo que parecia seu destino. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Mas a mão de Connor na sua oferecia a âncora de força que ela desesperadamente precisava. "Lembrem-se", disse Eleanor, conferindo seu reflexo nas paredes espelhadas do elevador pela última vez. "Nós controlamos essa narrativa." Victoria Ashworth cometeu o erro de pensar que poderia superar uma Mitchell. Ela vai aprender por que isso foi tolice. "Mãe", Connor falou com cuidado, "você tem certeza absoluta dessas provas contra a Victoria?" O sorriso de Eleanor era afiado como uma lâmina. "Querido, eu coleciono informações sobre Victoria Ashworth desde o dia em que o pai dela sugeriu uma aliança comercial. Sei sobre o vício em compras dela, as dívidas de jogo, o hábito de cobrar despesas pessoais da instituição de caridade do pai e o apartamento secreto que ela tem nos Hamptons e esconde do IRS. O desvio de dinheiro é só a ponta do iceberg." Blake assobiou baixo. "Me lembra de nunca ficar do seu lado ruim, mãe." "Já é tarde para isso, querido. Você está do meu lado ruim desde que colocou glitter no meu hidratante quando tinha 12 anos. O elevador deu o sinal suave ao chegar no lobby, e Madison sentiu o estômago despencar. Pelas portas do elevador, podia ver o mar de repórteres, câmeras e microfones à espera deles. "Madison", Connor falou baixinho, virando-se para ela completamente. "Antes de sairmos daí, preciso que você saiba de uma coisa, Connor. Não temos tempo. Isso não pode esperar." Os olhos azuis dele estavam intensos, sérios, carregados de algo que fez o fôlego dela faltar. "Eu sei que isso tudo começou como um noivado falso. Sei que temos contratos, acordos, e ainda faltam 24 dias para terminarmos tudo. Mas, Madison, o que eu sinto por você é a coisa mais real da minha vida." Lágrimas começaram a queimar os olhos de Madison. "Connor, não estou te pedindo para decidir nada agora, mas depois que enfrentarmos isso tudo, depois que lidarmos com a Victoria, com o circo da mídia e todo o resto, quero falar sobre transformar isso em algo real. Real de verdade. Para sempre real." "Você está dizendo o que eu acho que está dizendo?" Madison sussurrou. "Estou dizendo que eu te amo, Madison Parker. Estou dizendo que a melhor coisa que já me aconteceu foi uma garçonete desajeitada esbarrando em mim num evento de caridade. Estou dizendo que, se você me quiser, de verdade, não como parte de algum acordo de negócios, mas como o homem que quer passar o resto da vida fazendo você rir, eu quero casar com você de verdade." O coração de Madison parou por um segundo e então disparou como nunca. "Connor Mitchell, você está me pedindo em casamento no elevador? Você prefere que eu espere até estarmos na frente de 30 repórteres?" Ele respondeu com um sorriso. Na verdade, Madison disse, ficando na ponta dos pés para beijá-lo suavemente, "Acho que esse momento é perfeito. E sim, por falar nisso, sim para tudo." O sorriso de Connor era brilhante, transformador, e Madison percebeu que esse momento, esse homem, essa história de amor totalmente inesperada, valia cada segundo do caos que os trouxe até ali. "Bem", disse Blake animado, "isso foi ridiculamente romântico. Agora podemos ir destruir a Victoria?" Eleanor enxugou os olhos com um lenço que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Madison. "Meus filhos", disse ela suavemente, "Charles ficaria tão orgulhoso." As portas do elevador se abriram e, imediatamente, eles foram cercados por flashes de câmeras e perguntas gritando. "Connor, é verdade que seu noivado é falso?" "Madison, como responde às acusações de interesseira?"
Sr. Mitchell, esse escândalo vai afetar sua posição como CEO? Connor avançou primeiro, a mão nunca deixando a de Madison, postura irradiando a confiança de um homem que acabara de conquistar tudo o que queria e estava pronto para lutar por isso. Senhoras e senhores, disse Connor, sua voz se elevando facilmente sobre a multidão. Obrigado por virem. Sei que houve acusações sobre minha noiva e nosso relacionamento e queria respondê-las diretamente. A multidão se acalmou um pouco, as câmeras fixas no rosto de Connor. Madison Parker é uma mulher extraordinária, continuou, a voz cheia de uma afeição genuína. Inteligente, compassiva, corajosa e que já provou ser indispensável para a Mitchell Enterprises. A sugestão de que ela seja qualquer coisa menos notável não é apenas falsa, é insultante. E quanto às alegações de que seu noivado é só um acordo comercial? Gritou um repórter da primeira fila. Connor sorriu. Nosso relacionamento começou de forma inesperada, isso é verdade. Mas às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Posso garantir com absoluta certeza que estou completamente, genuinamente, perdidamente apaixonado por essa mulher. Madison sentiu as bochechas queimarem, enquanto Connor a olhava com tanta adoração aberta que não restava dúvida sobre sua sinceridade. Além disso, continuou Connor, tenho orgulho em anunciar que Madison acabou de aceitar meu pedido de verdade. Vamos nos casar o mais breve possível, não por negócios ou publicidade, mas porque não conseguimos imaginar a vida um sem o outro. A multidão explodiu em perguntas, mas Eleonor avançou, tomando atenção imediata só com sua presença. Se me permitem, disse Eleonor, sua voz cortando o caos como uma espada, gostaria de falar sobre a origem dessas acusações. A multidão se aquietou novamente, reconhecendo a autoridade no tom de Eleanor Mitchell. Victoria Ashworth fez acusações muito sérias contra minha futura nora, continuou Eleanor. Acusações que não são só falsas, mas parecem motivadas por rancor e ciúmes. Contudo, já que a senhora Ashworth escolheu tornar isso público. ChatGPT Said, sinto que é justo compartilhar algumas informações sobre ela que o público precisa conhecer. Eleanor puxou uma pasta manila cheia de documentos. Madison percebeu que suas mãos estavam firmes, seu rosto calmo e profissional. Aquela era Eleanor Mitchell, em seu habitat natural. Uma mulher que passara décadas navegando nas águas traiçoeiras da alta sociedade e da política corporativa. Nos últimos 2 anos, anunciou Eleanor, Victoria Ashworth desviou aproximadamente $2,3 milhões da fundação beneficente do pai, o Ashworth Children's Fund. Ela usou esse dinheiro para manter um apartamento secreto, alimentar um vício em jogos e sustentar um estilo de vida muito além do que seus rendimentos legítimos permitiriam. A multidão explodiu em alvoroço. Flashes das câmeras estouravam como fogos de artifício, enquanto os repórteres se atropelavam em perguntas, ansiosos por respostas. Tenho registros bancários, continuou Eleanor com calma, erguendo vários documentos, extratos de cartão de crédito, recibos e evidências fotográficas das atividades ilegais de Victoria Ashworth. Também possuo gravações de conversas telefônicas nas quais ela discute explicitamente seus planos para destruir a reputação de Connor Mitchell simplesmente porque ele se recusou a se casar com ela. Madison olhava para Eleanor, impressionada. Sabia que a mãe de Connor era implacável, mas aquilo era ver uma estrategista mestre revelando um cheque-mate planejado há anos. Além disso, disse Eleanor, tenho provas de que Victoria contratou um investigador particular para espionar Connor e Madison, gravando ilegalmente conversas privadas e subornando um membro da equipe de Connor para obter informações confidenciais. Blake se inclinou para Madison e sussurrou. É por isso que a mãe é aterrorizante. Ela não joga xadrez tridimensional, vendada. Todos esses documentos foram entregues às autoridades competentes, concluiu Eleanor. E estou confiante de que Victoria enfrentará acusações criminais ainda esta semana.
As perguntas começaram a chover, mas Eleanor ergueu a mão pedindo silêncio. Uma última coisa, disse ela. Para quem pensa que pode atacar minha família, e sim, Madison, você é família agora. Deixem que isso seja um aviso. Nós, os Mitchell, protegemos os nossos. Podemos ser civilizados, educados, mas jamais subestimados. Como se convocada pelas palavras de Eleanor, as portas do saguão se abriram com força e Victoria Ashworth entrou, cercada por uma verdadeira pequena tropa de advogados e assessores. Ela estava magnífica em um terno branco impecavelmente ajustado, cabelos loiros perfeitamente arrumados e maquiagem sem falhas, mas seus olhos revelavam uma fúria avassaladora. Eleanor Mitchell, sua voz cortou o ar do saguão. Como ousa espalhar essas mentiras sobre mim? A multidão virou-se imediatamente para a nova cena, enquanto as câmeras capturavam cada segundo da entrada triunfal de Victoria, que marchava até o púlpito como uma justiceira. Victoria, disse Eleanor com um sorriso cortês, que prazer tê-la conosco. Eu só estava compartilhando alguns registros financeiros interessantes com a imprensa. Gostaria de comentar algo? A compostura perfeita de Victoria se quebrou por um instante. Esses documentos são mentiras fabricadas. Vou processá-la por difamação. Com que dinheiro? Eleanor perguntou docemente. Pelo que sei, seu pai congelou todas as suas contas enquanto uma investigação interna acontece. Victoria ficou pálida, por trás da maquiagem impecável. Ele não faria isso, não poderia. Mas fez. E foi há cerca de 1 hora, para ser exata, pouco depois que meus advogados entregaram cópias de todas essas provas no escritório dele. O sorriso de Eleanor era triunfante. Veja, querida, quando você decidiu atacar meu filho e sua noiva, cometeu um erro crucial. Que erro? Victoria rosnou. Subestimou o amor de uma mãe. A tensão poderia ter continuado, mas naquele instante vários homens em ternos escuros apareceram ao lado de Victoria. Madison os reconheceu na hora. Agentes federais, anunciou formalmente um deles. Victoria Ashworth. ChatGPT Said. Você está presa por desvio de verbas, fraude e violação das leis federais de escuta clandestina. O saguão explodiu em caos. Victoria teve seus direitos lidos enquanto era conduzida algemada, os advogados tentando alcançá-la desesperadamente. Os repórteres quase se atropelavam em busca da melhor imagem. O barulho era ensurdecedor. No meio da confusão, Connor manteve Madison perto, protegendo-a da pior parte da multidão, enquanto Eleanor respondia às perguntas como uma diplomata experiente. Isso é uma loucura, disse Madison, observando Victoria desaparecer pelas portas do saguão. Isso é justiça, respondeu Connor, firme. Minha mãe não faz ameaças, ela cumpre promessas. Blake surgiu ao lado deles, com um sorriso largo. Bem, essa foi a tarde mais divertida que tive em anos. A entrada dramática da Victoria, a prisão, o momento final da mamãe. Isso vai explodir na internet. Acabou? Madison perguntou, ainda tentando processar tudo. A situação com a Victoria? Com certeza, respondeu Connor. Minha mãe estava planejando essa queda há meses. Victoria só deu a oportunidade perfeita. Não, disse Madison. Quero dizer, tudo isso. O caos, o drama, o circo midiático. Connor pensou por um momento. Ainda teremos algumas entrevistas, vai ter julgamento, e o casamento vai ser um verdadeiro espetáculo. Ele sorriu. Mas a parte do noivado de mentira? Essa acabou. A partir de agora tudo é real. Eleanor se aproximou, com uma expressão de puro orgulho. Bem, crianças, eu diria que isso correu muito bem. Mãe, disse Connor, você é assustadora. Obrigada, querido. Eu me esforço. Ela se voltou para Madison. E você, minha querida, foi absolutamente magnífica. Enfrentar aquela mulher horrível, apresentar-se diante do conselho. Você provou que é uma verdadeira Mitchell. Ainda não sou uma Mitchell, Madison lembrou. Detalhes, disse Eleanor com um gesto despreocupado.
Blake, ligue para a organizadora do casamento. Temos muito trabalho. Eu já estou nisso, disse Blake, erguendo o celular. Marquei reuniões com as 3 melhores cerimonialistas da cidade para amanhã de manhã. Madison os encarou desconfiada. Vocês planejaram tudo isso, não foi? Desde o começo? Eleanor e Blake trocaram olhares. Não tudo, respondeu Eleanor com cautela. Não podíamos prever o discurso de Connor ou a autodestruição espetacular de Victoria. Mas podemos ter incentivado certos acontecimentos. Incentivado como? Madison perguntou. Blake sorriu, um pouco culpado. Bem, o café do Connor naquela primeira manhã tinha um pouco mais de cafeína, só para deixá-lo mais impulsivo. E mamãe pode ter comentado com Victoria que Connor estava tendo dúvidas sobre o noivado, o que a fez intensificar os ataques contra você. Vocês nos manipularam, disse Madison, embora não conseguisse realmente sentir raiva. Nós guiamos vocês, corrigiu Eleanor com um sorriso, na direção do que vocês claramente queriam, mas eram teimosos demais para admitir. Às vezes, o amor só precisa de um empurrãozinho. Connor olhava para sua família com um misto de admiração e exasperação. Vocês são completamente impossíveis. Sim, concordou Eleanor, animada, mas somos sua família maravilhosa e impossível. E agora, Madison, você está presa conosco também. Quando os últimos repórteres deixaram o saguão e tudo começou a voltar ao normal, Madison se viu sozinha com Connor, junto à fonte onde toda aquela loucura havia começado, apenas uma semana atrás. Então, disse Connor, puxando-a para seus braços. Como é estar noiva de um noivo? Confuso, admitiu Madison, sorrindo, mas maravilhoso. Ela fez uma pausa. Só preciso perguntar, quando você me pediu em casamento no elevador, aquilo foi real ou parte do plano da sua mãe também? O olhar de Connor ficou sério. Madison, aquele foi o momento mais real da minha vida. Eu te amo. Não porque minha mãe manipulou a situação. Não porque é bom para os negócios. Nem porque é uma ótima história. Eu te amo porque você teve coragem de enfrentar Victoria Ashworth. Porque é inteligente o suficiente para impressionar meu conselho de diretores, porque teve coração para encorajar minha mãe a seguir os próprios sonhos, e porque é teimosa o bastante para discutir comigo quando eu estou sendo um idiota. Você me ama porque eu discuto com você? Madison provocou, emocionada. Eu te amo porque você me vê, disse Connor, suavemente. Não o CEO, não o herdeiro Mitchell. Não o cara com um fundo fiduciário. Você vê o Connor, o homem que prefere jantar em família do que comparecer a mais um baile beneficente. O homem que às vezes perde o sono se perguntando se está tomando as decisões certas para 12.000 funcionários. O homem que se apaixonou por uma mulher que invadiu sua vida e virou tudo de cabeça para baixo, da melhor forma possível. Madison sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também te amo, mesmo você sendo completamente louca. Sua família é uma verdadeira loucura e sua vida parecendo uma novela. Isso é um sim para o pedido de verdade? Connor Mitchell, Madison disse, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. É um sim para tudo. O pedido, o casamento, a família maluca, a vida de novela, tudo. Connor a girou no ar, os dois rindo enquanto a névoa da fonte os envolvia. Ei, Connor, Madison disse quando ele a colocou no chão. Da próxima vez que quiser pedir alguém em casamento, talvez evite fazer isso no meio de um circo da mídia. Próxima vez? Connor arqueou a sobrancelha. Madison Parker, você é a única mulher para quem eu vou pedir em casamento. É para sempre. Que bom, Madison respondeu. Porque eu vou cobrar isso. Do outro lado do saguão, Eleanor e Blake observavam o casal feliz com satisfação. Acha que eles vão ter um bom casamento? Blake perguntou. O melhor tipo, respondeu Eleanor. Aquele construído em amizade, respeito e habilidades excelentes para resolver conflitos. E amor. Ah, sim, Eleanor sorriu. Definitivamente amor. O tipo bagunçado, complicado, absolutamente perfeito.
3 meses depois, Madison Parker se tornou Madison Mitchell, em um casamento que estampou a capa de todas as grandes revistas, descrito como o evento da década. Connor usava um sorriso que não saiu do rosto. O vestido de Madison era assinado por Vera Wang, e Eleanor chorou lágrimas de alegria que depois alegou terem sido causadas por alergia. Blake fez um discurso de padrinho incluindo a frase: "Sempre soube que meu irmão ia se apaixonar por alguém que literalmente pudesse tirá-lo do chão." O bolo de casamento era uma réplica do prédio da Mitchell Enterprises, com miniaturas de Connor e Madison se abraçando no topo. Victoria Ashworth esteve notavelmente ausente, cumprindo uma sentença de 5 anos em prisão federal por fraude e desvio de dinheiro. Sua prisão dramática virou meme viral e sua foto policial ainda era usada em artigos sobre karma para os ricos e poderosos. A iniciativa educacional da Fundação Mitchell estava totalmente financiada e já havia ajudado mais de 1.000 funcionários a continuarem seus estudos. Eleanor realmente voltou a dar aulas, criando um programa de alfabetização que ela conduzia com a paixão de quem finalmente está vivendo seus sonhos. Connor e Madison viveram felizes, caoticamente e maravilhosamente para sempre, em uma cobertura cheia de risadas, jantares em família que frequentemente terminavam em discussões amigáveis, e um amor que começou com um abraço acidental e cresceu em algo que nenhum dos dois jamais poderia imaginar. Porque, às vezes, quando você tem coragem suficiente para apostar no amor, mesmo que tudo comece com um choque inesperado com um estranho e uma farsa de noivado, descobre que as melhores coisas da vida realmente valem a luta. E às vezes, se você tiver muita sorte, percebe que aquele noivado falso foi só um ensaio para o verdadeiro. Um ano depois, enquanto Connor e Madison comemoravam o primeiro aniversário de casamento, Blake lhes entregou um presente. Uma foto emoldurada daquela primeira noite no baile beneficente, capturando o exato momento em que Madison caiu nos braços de Connor. "Aos novos começos", brindou Blake, erguendo sua taça de champanhe. "2 abraços acidentais", acrescentou Connor, puxando Madison para perto. "Ao amor", completou Madison, beijando o marido enquanto os flashes das câmeras iluminavam o ambiente. E no fundo da foto, quase invisível, mas definitivamente lá, Eleanor Mitchell aparecia com o sorriso satisfeito de quem viu seu plano dar certo. Porque Eleanor Mitchell não jogava apenas xadrez. Ela era uma mestre em unir corações. E nisso, ela era excepcional. E aí, o que você achou da história deles? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. De 0 a 10, qual sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. Quer mais histórias emocionantes? É só clicar na tela final.